Existe um detalhe no primeiro episódio de Star Wars Rebels que passa despercebido por muita gente. A maioria das pessoas acredita que a jornada de Ezra Bridger começa quando Kanan Jarrus revela que é um Jedi. Mas, na verdade, isso acontece muito antes. A história de Ezra começa no momento em que a própria Força decide chamá-lo. E o mais interessante é que Ezra nem sabe o que está acontecendo. Ele não conhece o Jedi, não entende o que é a Força. Não sabe que nasceu com esse dom. Ele é apenas um garoto órfão que aprendeu a sobreviver em uma galáxia dominada pelo medo. Depois de enganar os soldados imperiais e salvar um comerciante que estava sendo humilhado pelo Império, Ezra continua observando toda aquela movimentação do alto dos telhados de Lothal. É uma cena rápida, mas ela revela muito sobre quem realmente ele é. Enquanto os Stormtroopers intimidam pessoas comuns ali, abusando da autoridade e transformando o medo em uma ferramenta de controle, Ezra observa tudo em silêncio. Ele poderia simplesmente ir embora. Ninguém o obriga a interferir. Durante toda a sua vida, ele aprendeu que sobreviver dependia apenas dele. Mesmo assim, existe algo dentro dele que o faz voltar os olhos para quem está sofrendo. Esse impulso parece pequeno, mas é justamente aí que começa a diferença entre alguém que apenas possui a sensibilidade à força e alguém que pode se tornar um verdadeiro Jedi. Porque a força não desperta apenas habilidades, ela desperta escolhas. Só que logo depois dessa cena acontece algo ainda mais interessante. Ezra para. Seu olhar muda completamente. Ele deixa de prestar atenção nos soldados. Deixa de olhar para a carga. É como se alguma coisa tivesse chamado sua atenção. Mas ninguém diz uma única palavra. Ele olha para o lado. Tenta entender aquela sensação. Até que seus olhos encontram um homem caminhando na rua. A câmera faz questão de mostrar esse homem de costas. Nós ainda não sabemos quem ele é. Ezra também não. Mesmo assim, ele sente. É uma sensação impossível de explicar. E talvez seja uma das representações mais bonitas da força em toda a série. Porque a força nunca foi apresentada como uma voz falando dentro da cabeça das pessoas. Ela se manifesta como uma percepção, como uma intuição, como uma certeza que nasce antes da razão. É aquele sentimento que existe algo importante bem diante de você, mesmo sem conseguir explicar o motivo. E o mais incrível acontece logo em seguida. Aquele homem também para. Ele também sente alguma coisa. Ele olha para trás na direção exata onde Ezra estava. O garoto já havia desaparecido. Esse detalhe é fantástico, porque mostra que a conexão aconteceu dos dois lados. Não foi Ezra imaginando alguma coisa. Kanan também percebeu aquela presença. Isso acontece diversas vezes ao longo da história de Star Wars. Usuários da força conseguem perceber uns aos outros mesmo sem se conhecer. Não porque estejam lendo pensamentos, mas porque ambos estão conectados à mesma energia viva que envolve toda a galáxia. É como se a força dissesse aos dois em silêncio: vocês ainda não sabem, mas seus caminhos acabaram de se cruzar. E isso muda completamente o significado da cena. Na abertura do episódio, Darth Vader recebe uma ordem do Imperador: encontrar todos os filhos da força antes que algum Jedi os encontre. Poucos minutos depois, a própria força faz exatamente o contrário. Ela aproxima um Jedi sobrevivente de um garoto que ainda nem sabe quem realmente é. Sem batalhas, sem profecias, sem grandes discursos. Apenas através de um sentimento. E talvez seja justamente por isso que Palpatine tem tanto medo. Porque ele consegue controlar exércitos, consegue controlar sistemas inteiros, mas não consegue controlar a própria força. Ela continua encontrando pessoas, continua unindo destinos, continua plantando esperança onde o Império acredita existir apenas medo. Mas essa não é a única vez que isso acontece. Mais tarde, dentro da Ghost, Ezra vive uma experiência ainda mais profunda. Tudo está calmo, ninguém está chamando por ele, ninguém pediu sua ajuda. Mesmo assim, aquela sensação volta. É exatamente o mesmo chamado, só que agora ele é mais forte. Ezra simplesmente começa a caminhar, sem entender por quê. Ele atravessa a nave como se estivesse seguindo um caminho que já conhece. Não existe mapa, não existe indicação. Existe apenas um instinto impossível de ignorar.
E esse detalhe revela algo muito importante sobre a filosofia Jedi. A força nunca obriga alguém a segui-la. Ela convida, ela orienta, ela aponta uma direção. Quem decide dar o próximo passo é sempre a própria pessoa. Ezra chega até o quarto de Kanan. A porta está fechada. Mesmo assim, ele entra. Ali encontra um compartimento escondido. Dentro dele está um holocron Jedi. E a reação de Ezra é curiosa. Ele não olha para aquele objeto como um símbolo da Ordem Jedi. Ele olha como um garoto que passou a vida sobrevivendo nas ruas. Sua primeira reação é pensar que aquilo pode valer algum dinheiro. Isso mostra que, apesar da conexão com a força, ele continua sendo apenas Ezra. A forma não muda quem ele é de um instante para o outro. Ela apenas começa a revelar quem ele pode se tornar. Mas então, acontece algo ainda mais simbólico. Ele sente novamente aquele chamado, como se ainda não fosse aquilo, como se houvesse algo esperando por ele. Ele vasculha o compartimento e encontra o sabre de luz. Nesse instante, sua expressão muda completamente. Agora não existe apenas curiosidade, existe fascínio. Durante toda a infância, Ezra provavelmente ouviu histórias sobre Jedi, lendas proibidas, relatos apagados pelo Império. Agora, pela primeira vez, uma dessas histórias estava em suas mãos. Quando ele ativa a lâmina, não parece apenas um garoto brincando com um objeto antigo. Parece alguém encontrando uma parte da própria identidade. E talvez seja esse o maior simbolismo de toda essa sequência. Ezra acredita que encontrou um holocron e um sabre de luz. Mas na verdade é exatamente o contrário. Foi a própria força que conduziu Ezra até eles. Porque antes de existir o mestre, ela já havia escolhido um aprendiz. Antes de existir um treinamento, ela já havia despertado um chamado. E antes mesmo que Kanan aceite esse destino, a força já havia unido os dois. É por isso que essas duas cenas são tão importantes. Elas mostram que a Ordem Jedi não renasce quando alguém empunha um sabre. Ela renasce no instante em que alguém aprende a ouvir a força. E Ezra Bridger começou a ouvi-la muito antes de descobrir seu próprio nome dentro da história da galáxia. Se você gostou dessa análise e quer acompanhar cada detalhe, cada simbolismo e cada segredo escondido em Star Wars Rebels, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outro fã de Star Wars. A sua participação ajuda o canal a continuar explorando os mistérios dessa galáxia muito, muito distante. Eu sou o Guardião do Holocron e lembre-se, a força sempre deixa pistas para aqueles que sabem observá-las. E se existem segredos escondidos na galáxia, nós vamos encontrá-los. Se existem histórias esperando para serem compreendidas, nós vamos desvendar cada uma delas. Que a força esteja com vocês. Até a próxima.